Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta com vocês, né, hoje, nesta quinta-feira, 28 de outubro de 2021, para a nossa aula de Geografia. Hoje, iniciando oficialmente os conteúdos da quarta unidade. Então, hoje, quinta-feira, 28 de outubro, estamos começando a quarta unidade, a nossa unidade número 4. Então, a quarta unidade está aqui, ó, no capítulo 5, tá? Do nosso livro de Geografia. A partir do capítulo 5 é todo o nosso conteúdo da quarta unidade. Certo? No dia 21 de outubro, deixei para vocês uma atividade que era a construção de uma maquete. Essa maquete deveria ser de um cômodo da casa de vocês, aquele cômodo que vocês mais gostam, ou aquele cômodo que vocês passam mais tempo nele, ou o cômodo que vocês acham mais legal, certo? Tem que dar os parabéns à turma presencial, porque a maioria levou e capricharam muito. Vocês não têm ideia de como ficou legal cada maquete que os colegas levaram para a sala de aula. Fizemos uma exposição, cada um pôde observar a maquete do outro, né? Foi bem legal mesmo. Aqui na aula online, a única que me mandou foto da maquete foi Brenda, tá? Então, coloquei as fotos que Brenda me mandou. Tenho que dar os parabéns a Brenda também, porque é uma aluna sempre presente, né? Tá sempre ali participando. Sei que não é fácil, o momento vocês estão em casa, é totalmente diferente da sala de aula. Por quê? Em sala de aula, tem a convivência, tem a socialização com os outros colegas, tem a rotina, né? Diariamente a gente sabe, de segunda a sexta, o que é que tem que ser feito. Quando a gente inicia a aula, tem uma correção, tem a agenda. Então a turma já sabe ali o que é que tem que fazer durante aquelas 4 horas que permanece na escola, certo? Mesmo assim, nessa dificuldade que é estar em casa, nessas aulas gravadas, né? Brenda vem sempre me surpreendendo, sempre mostrando, sempre participando das atividades. E realmente isso me deixa muito feliz. Então vamos ver a maquete de Brenda. Tá aí. 3 imagens da maquete de Brenda, da sala da casa dela. Tenho aí um oratório que ficou lindo, né? Colocou a portinha, colocou janela. Bem interessante mesmo. Tá aí. Parabéns, Brenda, pela maquete e pela participação nas aulas. Bem, como essa foi a nossa correção da atividade do dia 21 de outubro, hoje, 28 de outubro, vamos iniciar a nossa quarta unidade. E o nosso primeiro assunto são os componentes da natureza. A gente vai ver o que é isso na página 100 do nosso livro de Geografia. Tá? Abre o livro para acompanhar. Então, em qualquer lugar da Terra onde o ser humano esteja, ele ocupa um espaço e precisa conhecer o que esse espaço contém. Onde se encontra, como se apresenta a sua paisagem, quais as mudanças do tempo, como são as águas nesse espaço e como ele pode agir diante disso. Para isso, ele precisa saber de orientação, que é aquela parte que a gente falou das rosas dos ventos, né? Rosa dos ventos, que indica, nos orienta, né?
para que a gente consiga identificar se estamos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, certo? Então, para o homem estar em determinado espaço, ele precisa saber de orientação, precisa saber sua localização naquele espaço, né, naquele determinado espaço. Precisa conhecer o relevo, que é o conjunto das irregularidades que a superfície terrestre apresenta. Pode ter montanhas, pode ser um cerrado, pode ser uma planície, um planalto. Então, tudo isso faz parte do relevo que vocês provavelmente vão estudar no terceiro ano. Precisa conhecer as águas, precisa saber qual tipo de água, se ela é potável, se pode consumir, se a água do local ali, do espaço, ela é salobra, que possui grandes quantidades de sal ou outra substância, né, dissolvida. Saber se a água é doce, se é aquela encontrada nos lagos, nos rios, ou se é uma água salgada, que é aquela do mar, tá? Se está poluída, se está bem tratada, como está as encostas nas laterais do rio, do lago. Então, tudo isso ele precisa saber. Orientação, relevo, águas, clima, né? Clima é o estado da atmosfera em uma região ao longo de um grande período de tempo. Define-se normalmente o período de 30 anos para se conhecer o clima de uma determinada região. O clima é guiado pela energia do Sol, influência dos fatores climáticos e fenômenos climáticos que ocorrem na atmosfera. Variações do clima: clima tropical, clima equatorial, clima árido, subtropical e etc. Então, o homem, para ele se localizar em um determinado espaço, ele precisa saber de orientação, saber se ele está ao norte, ao sul, ao leste ou ao oeste daquele local. Precisa conhecer a água, se é potável, se pode consumir, se está poluída. Precisa conhecer o relevo, né, para saber se ele está em uma montanha, em um planalto, em uma área mais plana, tá? O clima, né, que pode mudar de acordo com os fatores climáticos, né, ou os fenômenos, chuva, tempestade, tempestade se tem chuva de gelo, esse tipo de fenômenos que a gente sabe que acontecem no mundo, né? Aqui no estado de Pernambuco é bem difícil ter alguns desses, a não ser o calor que está imenso, né? Mas a gente sabe que existe. Então, em determinado espaço, o homem precisa conhecer várias coisas para poder conseguir sobreviver ali naquele local. Outra coisa que ele precisa saber é da vegetação. O termo vegetação se refere ao conjunto dos vegetais próprios de um terreno, país ou de uma região. Embora além de tratar da flora terrestre, ou seja, da vegetação nativa, também deve ser incluída na vegetação de um lugar específico as espécies que foram importadas. A vegetação é importante para o homem que evoluiu quando em contato direto com a dependência da vegetação, através de alimentos, abrigo e remédios. Tá? Então, mais um motivo para o homem que está em determinado espaço, né, em um determinado local, conhecer também a vegetação, já que ele pode precisar para alimento, abrigo e até para remédios. E tem aí a ação do homem na natureza, né? A gente já estudou sobre isso e já viu que a presença do homem no meio ambiente sempre trouxe grandes impactos à natureza. O ser humano atua como agente modificador do meio, sempre buscando benefícios próprios, mesmo que isso traga prejuízo a outras espécies. É o que a gente já falou em paisagens modificadas. Falamos também diretamente sobre a ação do homem na natureza, porque para construir um prédio ele precisa ter uma área. Nessa área pode ser que tenha alguma vegetação. Ele não vai pensar
que vai prejudicar outros animais, que vai prejudicar o meio ambiente, se ele desmatar aquele espaço para construir o seu edifício. Então, por isso que ele fala aí que o ser humano atua como agente modificador do meio. Ele sempre procura coisas para o seu próprio bem, mesmo que isso prejudique outras pessoas, outros seres, outras espécies. A poluição do meio ambiente, o desmatamento, a extinção de espécies e o aquecimento do planeta são algumas das consequências das ações do homem no planeta. Tem aí 3 imagens: poluição do rio, do ar, do solo. Essas e outras questões ambientais tornam-se cada dia mais atuais, sendo necessário que os cidadãos conheçam e entendam de que forma participam desses processos e como podem atuar no sentido de minimizar, diminuir a sua influência como agente poluidor. Então, a gente sabe que muitas coisas são necessárias, né, para que o homem mexa lá no meio ambiente, para que a vida continue fluindo. Porém, ele tem que saber que ele pode usar de outros meios que não polua, né, não desmate, para que todo mundo viva em um ambiente bem mais agradável, né, com o meio ambiente sem tantas modificações. Então, com tudo isso, a gente fala de recursos naturais. A gente falou aí sobre água, clima, vegetação. Tudo isso vem da natureza, não é isso? Então, são recursos que a natureza nos dá para a nossa sobrevivência. Então, o que é o recurso natural? Recursos naturais são os elementos que estão na natureza à disposição do homem e são utilizados para a sua sobrevivência, o seu bem-estar e conforto. Então, relevo, a água, a vegetação, tudo isso a natureza nos fornece para que a gente tenha uma vida, para que a gente consiga sobreviver no planeta Terra, não é isso? Alguns desses recursos se renovam ao longo do tempo e outros se esgotam. Então, a grande preocupação dos ambientalistas é justamente sobre isso, sobre o fato do uso desenfreado, né, usando constantemente, sem a renovação, com medo que esses recursos desapareçam, né, sumam alguns desses recursos. Então, temos aí a luz e o calor do sol, a água, o solo, os minerais, os animais, os vegetais, entre outros, são exemplos de elementos que existem na natureza. Alguns desses recursos são encontrados com maior facilidade, como a água, a areia, o granito. Então, alguns desses recursos naturais a gente encontra facilmente na natureza, não é isso? Porém, outros, como o petróleo, o diamante, são encontrados apenas em alguns lugares do nosso planeta. Né? Pesquisadores e estudiosos encontraram vários tipos de rocha no solo brasileiro. Dele, retiramos alguns minerais, como ouro, ferro, prata, bauxita e as pedras preciosas. O que é que acontece? Na natureza, a gente tem alguns recursos que são facilmente encontrados, porém, o que é que acontece? Encontramos facilmente águas, né? Às vezes até perfurando o solo a gente tem água. O que acontece é que a grande quantidade de água que existe no planeta, ela é salgada. O pouco que tem de água doce, que pode ser consumida pelo ser humano, muitos já estão poluídos. Não é isso? Então, mesmo encontrando com grande facilidade, tem que se ter o cuidado de não poluir para não ficar sem ela. Outros minerais
tem uma certa dificuldade. Não é em todo lugar que a gente encontra. Petróleo, não é em todo terreno que a gente cava lá e tem o petróleo. São determinados locais, né? Até no fundo do mar a gente consegue encontrar. E outros são os diamantes, né? São as pedras, algumas pedras preciosas, que também não são encontradas com grande facilidade. No solo, alguns pesquisadores e estudiosos chegam a encontrar esses tipos de minerais aí da imagem. Tá? Também não é com grande facilidade, não, de forma alguma. Muitos são extraídos do subsolo, pedras preciosas dentro de cavernas, né? Então, dá um certo trabalho, lógico. Não é todo mundo que consegue achar, porque não é tão fácil assim, tá? O trabalho é bem grande para que se encontre esses minerais. Esses minerais dão origem a outros, não é? Esses minerais são utilizados como matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos presentes no nosso dia a dia. Quando a gente fala em ferro, a gente pode ter para a construção de casas, de prédios, ouro, a própria barra de ouro, anéis, brincos. Esses minerais encontrados nas rochas são muito úteis à vida das pessoas na Terra. A partir da bauxita é produzido alumínio, que é importante para a indústria. Então, encontrou a bauxita, levou para uma fábrica, essa fábrica vai transformar lá em panelas, em utensílios e várias outras coisas. O ferro está presente em diversos objetos do nosso dia a dia e é necessário para a fabricação de aço e de automóveis, por exemplo. Conheça alguns minerais que retiramos do solo. Temos aí pedras semi-preciosas, o próprio ferro e a argila. Sabemos da importância de todos esses recursos naturais. Por isso, é preciso usar os recursos naturais com responsabilidade e inteligência. Se eles acabarem, será muito difícil para o homem continuar vivendo. A sobrevivência dos seres vivos depende dos recursos naturais existentes, que eu acabei de falar para vocês. Tem água, a gente encontra água com bastante facilidade. Porém, precisamos ter o cuidado para não perder essa água, para que essa água não seja poluída. E é o que vem acontecendo constantemente, não é? Desmatamento, poluição do ar, do solo, das águas. E o livro traz que, caso esses minerais se esgotem, desapareçam, vai ficar difícil a sobrevivência do ser humano no planeta Terra. É um caso a se pensar, né? Para exercitar esse nosso primeiro assunto, lembrando que estamos iniciando hoje, quinta-feira, 28 de outubro de 2021, nossa quarta unidade. O nosso primeiro assunto, os componentes da natureza. Para exercitar esse assunto, vou deixar para vocês uma atividade no caderno de geografia, tá? Em nome da escola, coloca aí a data, 28 de outubro de 2021. O teu nome, coloca se você é segundo ano, manhã ou tarde. E a atividade é a seguinte. 1. Pesquise e responda o que são recursos naturais. 2. Cite 5 exemplos de recursos naturais. Muito simples a atividade. Faz uma pesquisa. Pode ser no próprio livro, né, da gente. Descobre aí o que é recurso natural. Escreve aí, né? Na atividade 1. Pesquise e responda o que são recursos naturais. Ou pesquisa no nosso livro, ou então faz uma pesquisa em outro meio. 5. Cite 5 exemplos de recursos naturais. Você vai escrever 5 recursos naturais. Só aqui
No livro a gente fala de bastante, muito mais de 5, tá? Então dá uma olhada com calma, faz sua atividade com capricho, né? Não deixa acumular, para que não se prejudique no finalzinho do ano, né? Que já está bem perto. Hoje já são 28 de outubro, né? Segunda-feira que vem já será novembro, então tá, ó, voando o tempo, tá? Então não deixa de fazer a atividade. Qualquer dúvida me pergunta, manda para mim a atividade lá no aplicativo. Um cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula. Até amanhã.